Bem-vindos, bem-vindas ao RF Eleições 2024. Nós damos aqui a continuidade a mais um dia de rodada de sabatinas das eleições municipais 2024. Aqui você vai conhecer mais a fundo os projetos e as ideias de quem quer comandar nos próximos 4 anos a cidade de Piracicaba. Em nome da RF TV, eu agradeço a presença da jornalista Karina Rossi, que representa a Rádio Melhor FM. Seja bem-vinda mais uma vez, Karina. Obrigada, Noêmia. Boa noite para você, boa noite para o candidato, para os nossos telespectadores. E nós da Melhor FM agradecemos mais uma vez pelo convite para estarmos aqui na Sabatina, para podermos trazer as demandas dos nossos ouvintes, dessa vez para a cidade de Piracicaba, para saber o que os candidatos a prefeito têm para falar para a gente aí, para a cidade de Piracicaba. O candidato a prefeito de Piracicaba que fala com a gente hoje é o candidato do PSDB, Barjas Negre. Barjas Negre nasceu na cidade de São Paulo, tem 73 anos, é economista de formação e possui um vasto currículo na política. Foi secretário, ministro da Saúde durante o governo do Fernando Henrique Cardoso e prefeito de Piracicaba por 3 mandatos. Foi secretário municipal por 2 vezes em Piracicaba, de Educação e de Planejamento, e foi também vereador. Foi secretário executivo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, secretário estadual de Habitação e presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação. Seja bem-vindo, candidato. Um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E a gente aproveita para dizer para você que, além de você acompanhar pela TV aberta no canal 8.1 e pela Sky 547, você também pode ver a nossa entrevista pelo YouTube no canal RF TV Oficial, pelo nosso aplicativo RF TV Play e também pela Rádio Melhor FM, que transmite simultaneamente essa sabatina. Mais uma vez, bem-vindo, candidato. Olha, obrigado pela oportunidade. Queria aproveitar para cumprimentá-los pela iniciativa. É uma grande contribuição que se dá ao eleitor de Piracicaba. Permite que a população possa conhecer um pouco as ideias, as propostas e as diferenças entre os candidatos. E toda eleição, quanto mais debate você tem, quanto mais entrevista você tem, você esclarece mais o eleitor e ele pode tomar uma decisão mais consciente. Parabéns. Então, a partir de agora, candidato, a gente vai ter o reloginho na tela, que começa a regressiva, e a gente, então, começa a contar os 30 minutos do candidato Barjas Negre à prefeitura de Piracicaba. E eu começo perguntando, candidato, o senhor já foi prefeito em 3 mandatos na cidade de Piracicaba. O que te faz voltar a concorrer novamente a esse posto? Olha, eu gosto muito da cidade de Piracicaba, tenho uma experiência administrativa grande e por onde eu ando, com quem eu converso, as pessoas falam dos problemas que tem na cidade. Porque no pós-pandemia aconteceu uma coisa muito complicada na sociedade brasileira. Muita gente perdeu o emprego, muita gente perdeu renda e os prefeitos que não tinham uma certa experiência deterioraram os serviços públicos. Na educação, na área de esporte, na área de saúde e principalmente na questão do transporte coletivo. Então, em Piracicaba, não foi diferente de uma boa parte dos municípios do Brasil. Piorou esse serviço. E no momento que a população mais precisava de apoio na área da saúde, porque ela tem menos renda, ela depende do sistema de saúde. Aquela mãe trabalhadora que perdeu seu emprego e ela quer voltar ao mercado de trabalho, ela precisa encontrar uma vaga numa creche e não encontrou. E as pessoas voltam, aquela coisa toda, os partidos, e alguns partidos me convidaram para ser candidato mais uma vez. Eu achei o desafio bom, tá certo? Eu gosto da cidade, eu tenho experiência política administrativa, sempre compus boas equipes e sou um formulador de políticas públicas. Eu, dentro da universidade, eu fazia pesquisas, tem trabalhos, livros publicados a respeito das áreas sociais. Eu acho que a gente tem uma boa contribuição a dar ainda à cidade de Piracicaba. E aqueles que me estimularam a ser candidato, eu queria agradecer pela oportunidade e nós vamos debater com os candidatos aquilo que é melhor para a cidade. No pós-pandemia, é preciso recuperar os investimentos públicos na área social.
Uma parcela da população está muito carente, uma parcela da população perdeu renda. E se o setor público não vai lá levar o saneamento básico, não leva a escola de educação infantil, não melhora o transporte coletivo, não melhora a saúde com oferecimento de médicos, as condições de vida dessa população pioram. Essa é uma das razões. Na sua experiência como gestor de políticas públicas, né, que tem uma vasta experiência nisso, quando o senhor olha, o senhor recebeu o convite, o senhor aceitou o desafio, o que seria mais importante que o senhor poderia considerar que é um gargalo hoje na cidade e que teria que ser realizado de forma imediata como um especialista em saúde, que seria estancar uma hemorragia? Olha, acho de todos os problemas que tem na cidade, talvez o da saúde tenha sido o mais grave. Por inexperiência da atual gestão, pela descontinuidade administrativa, não tem muito sentido. Durante 4 anos você ter 4 secretários de saúde. Aí a descontinuidade dentro da administração. Eu fui prefeito 8 anos seguidos, era o mesmo secretário de saúde. Comandava uma equipe com 2.000 funcionários, dialogava, conversava, quando errava tinha condições de consertar com a equipe, e o que eu percebi uma descontinuidade. Metade da população da cidade de Piracicaba depende do sistema de saúde. Depende do postinho de saúde que tem um médico. Esse médico para fazer a primeira consulta, para fazer o trabalho de encaminhamento para os exames laboratórios. E Piracicaba tem uma rede, não é da minha gestão, ela é antiga, que ela se aprofundou. Cada bairro tem uma unidade de saúde da família. Você imagina aquela unidade não ter um médico. Prejudica aquela família, prejudica aquela mãe, prejudica aquela criança. E a prefeitura foi inoperante para fazer os concursos públicos. O prefeito atual ele tem uma experiência no setor privado, mas o setor público é completamente diferente. No setor privado, um funcionário sai, você contrata no dia seguinte outro. Pega o banco de currículos, pega o RH e faz. Na prefeitura não é assim. Você tem que ter o quê? Concursos públicos abertos constantemente. Sai um médico, te chama do concurso. O concurso está vencendo, tem que fazer um novo concurso. E o que a gente percebeu é uma descontinuidade. Vários médicos saíram, se aposentaram, outros reclamaram das condições de trabalho e abandonaram o emprego. Chegou um certo momento que 19 unidades de saúde da família de Piracicaba não tinha médico. Vocês imaginem o prejuízo àquela família, àquela mãe, e principalmente às mulheres. Então, eu estou discutindo com a nossa equipe de trabalho, tem vários médicos, tem várias enfermeiras, tem vários farmacêuticos discutindo. A gente acha que tem que fazer um choque de gestão na área da saúde, verificar como, primeiro, motivar os funcionários. A Secretaria da Saúde, ela tem 2.000 funcionários, não é pouca gente. Tem mais de 120 portas de entrada, em UBS, CRAB, UPAs, farmácias, tem que dar um choque para melhorar isso. Como que você faz? Primeiro, colocando mais recursos. Eu lamento informar a população de Piracicaba que a parcela do orçamento da saúde no orçamento municipal caiu. Sempre era 25%, 26%, 27% do orçamento era com saúde. Nos anos anteriores foi 22%, 23%. Esses 2, 3, 4 pontos percentuais a menos na Secretaria da Saúde está fazendo falta no medicamento, na internação e assim por diante. Então, nós vamos dar um choque, rapidamente tentar motivar os funcionários, verificar qual é o problema, acertar isso. Não vai consertar no primeiro mês, porque você não contrata um médico rapidamente, tem que abrir o concurso. Abrindo o concurso, a gente vai repor. E o que não der para fazer o concurso, vamos contratar terceirizado para melhorar isso. E tem um problema muito grave nas UPAs. Piracicaba tem 4 UPAs. Eu fui secretário de planejamento lá atrás. Tinha uma UPA centralizada, o prefeito era o Medistame, a gente decidiu que tinha que ter uma UPA em cada região. Essas UPAs têm 30 anos de funcionamento, está acanhada. Se cada prefeito fizesse uma nova, refizesse uma nova, em 2 ou 3 mandatos você resolveria isso. E essas UPAs elas foram terceirizadas de forma assodada, e o trabalho deteriorou. Não tinha reclamação em UPA. Tinha, porque às vezes em horário de pico, mas hoje a reclamação do atendimento na UPA, na demora, é uma coisa generalizada. A gente pretende, primeiro, colocar uma boa equipe na saúde e, segundo, conversar com os funcionários para que a gente possa resolver essas questões. Karina?
A gente falou, então, da parte da saúde, né? O candidato trouxe sobre isso. A gente fala também sobre a questão de água e esgoto no município, que é uma situação precária que o município vive atualmente, né? Um município, uma cidade do tamanho de Piracicaba, que não pode passar por isso. Essa questão ainda da água e esgoto ser cobrado o mesmo valor. Como é que está o trabalho em cima disso? O que é que vai ser feito de diferente? O que é que vai ser feito para trazer melhoria para a população? Primeiro, deixa eu esclarecer uma coisa. Há uma narrativa equivocada de que você não pode cobrar taxa de esgoto e taxa de água. Quando você trabalha com a sustentabilidade de uma cidade, você tem que coletar o esgoto, tratar o esgoto, para que você possa recuperar os mananciais. Nós estamos na bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Limeira faz parte disso. O prefeito de Limeira já foi também presidente hora do consórcio, hora do comitê. E os prefeitos de Piracicaba também foram presidente do comitê de bacia e do consórcio da bacia. Há mais de 20 anos que os prefeitos decidiram se juntar, fazer um plano diretor de abastecimento e de saneamento básico na região por 10 anos. E esse plano foi sempre, ele foi sempre melhorado, ajustado e atualizado. O que os prefeitos de 20 anos atrás decidiram? Fazer a coleta de esgoto e o tratamento de esgoto de Piracicaba. Isso custa, e a sociedade paga uma parcela disso. Então, todas as prefeituras cobram a taxa de água e a taxa de esgoto. Você pega Campinas. Campinas é diferente. Campinas cobra a taxa de água, a taxa de coleta de esgoto e a taxa de tratamento de esgoto. A água é 100, a coleta de tratamento é 123. Lá se cobra mais taxa de esgoto do que de Limeira e Piracicaba. E todos os municípios, em geral, cobram 100%. Essa é uma das razões pelas quais Piracicaba é um exemplo de saneamento básico no Brasil. Existe um instituto chamado Trata Brasil, que coleta as informações de saneamento básico dos 100 maiores municípios. Existe uma entidade chamada ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Ela coloca Piracicaba em primeiro lugar. Por quê? Porque tem abastecimento de água de quase toda a população, coleta de esgoto de quase toda a população e tratamento de esgoto de quase toda a população. Eu tenho adversários que mentem. Um dos meus adversários, ele é de São Pedro, ele pegou a taxa de esgoto, passou de 80 para 100. E em Piracicaba ele quer passar de 100 para 80. É uma contradição com o passado. Eu era presidente do PCJ quando a gente financiou a estação de tratamento de esgoto de São Pedro. Mas para ele poder custear o tratamento, ele até corretamente ele aumentou. Agora não pode fazer demagogia e mentir em Piracicaba falando que está cobrando de forma errada. Piracicaba tem 3 grandes estações de tratamento de esgoto. O Ribeirão Piracicabirim tem uma estação de tratamento de esgoto que ela trata esgoto de até 135 mil pessoas. O Ribeirão Piracicabirim era poluído. Hoje ele é barrento, mas ele não é poluído. Então, o tem serviço 100%, está 100% eficiente, de então. esgoto lá tratado. Veja, é mais ou menos, porque o seguinte, tudo depende do conceito. Toda a ligação de água do SEMAI tem a coleta. E da coleta, do que é coletado, você tem o 100%. Por que não dá 100%? Porque a administração atual foi negligente com a população favelada. Vocês se lembram que no começo da entrevista eu falei que na pandemia muita gente perdeu o emprego, perdeu a renda. Surgiram e ampliaram algumas comunidades, que são as favelas, que é o Renascer, o Afonso, o Lago Negro, o Esperança. Você tem mais ou menos umas 3 mil famílias que o prefeito não coloca água e não coleta o esgoto. Por isso é que não dá 100%. E como isso é uma comunidade irregular, não está registrado no serviço de água. Mas o pessoal de lá vive. E tem água. Qual que é essa água? É através do gato. Ela coleta, ela pega água, porque ela precisa, mas o esgoto está a céu aberto, porque a prefeitura não fez isso. Olha, enquanto prefeito, eu urbanizei 23 favelas. Lá no Cantagalo, são 650 famílias. Vai no Portelinha, são 950 famílias. Vai no Pereirinha, todas essas comunidades, a gente praticamente colocou 100% de abastecimento de água e 100% de coleta de esgoto. Não tem 100% por falhas
operacionais. Mas se você olhar na média nacional, Piracicaba é um dos municípios, junto com Limeira, viu? Limeira e Rio Claro são os três municípios do estado de São Paulo com maior cobertura de coleta de esgoto e tratamento de esgoto. Então, assim, se a gente fosse dizer, que seria uma pergunta que eu faria para o senhor, se tivesse que olhar em Piracicaba hoje e dissesse assim, me cite um ponto positivo que a cidade de Piracicaba tem e que, se você, na eventual possibilidade, for eleito prefeito, mantém ou melhora, seria essa parte do esgoto, seria uma delas. Isso. Olha, olha só, o censo demográfico é uma coisa importante. O censo demográfico mostrou que tem mais ou menos 2.500 domicílios em Piracicaba sem água. Eles não estão sem água, está fazendo gato, está pegando em algum lugar. E tem mais ou menos 5.000 que não tem a coleta de esgoto. Um trabalho efetivo, um compromisso com a saúde pública com essas comunidades, faz uma força-tarefa, coloca água para todo mundo. Dentro do meu plano de governo tem um programa chamado Água para Todos. Algum lugar é irregular, outro lugar tem que conversar com o Ministério Público, outro está na zona rural. Com um pouco de boa vontade, com um pouco de planejamento, com um pouco de recurso, você leva água para esses 2.500 domicílios. E aqueles 5.000, dos quais a maior parte é de favela e de zona rural, também dá para fazer. Daí você não chega no 100%, você chega muito próximo do 100%. E por que isso é importante? Para você manter o indicador de mortalidade infantil reduzido. Quando você tem água, você tem coleta de esgoto, você reduz a mortalidade infantil e reduz a mortalidade materna. Eu vou trabalhar nisso. Não sei se vou chegar a exatamente 100%, mas tem que fazer um esforço enorme para que essa região, o PCJ, os prefeitos tenham uma experiência, as cidades têm compromisso com o saneamento básico, e a região tem que dar exemplo para São Paulo e exemplo para o Brasil. E Piracicaba, que tem o maior prejuízo com relação ao projeto Cantareira, porque o Cantareira pega a água da nossa bacia e leva para São Paulo. A água não pode chegar poluída em Piracicaba. Piracicaba tem que dar o exemplo para que os prefeitos acima de Piracicaba possam também fazer a sua coleta de esgoto e o seu tratamento para que a água do Piracicaba chegue limpa na nossa cidade. E não falta água em Piracicaba? Olha, não falta água. Eu vi no jornal que tem um problema de estiagem, a prefeitura estaria com dificuldade de pegar um pouco de água no Curumbataí. O que acontece? 90% do abastecimento de Piracicaba é do Curumbataí. Se acontece um problema no Curumbataí, é grave para a cidade. E 10% é do Rio Piracicaba. Por que do Rio Piracicaba é só 10%? Porque ela é barrenta, ela chega com um pouco de poluição, custa mais para tratar. Então, os técnicos do Serviço Municipal de Água e Esgoto, e aqui eu queria cumprimentar os técnicos do SEMAI, pelo bom serviço, pelo planejamento, eles optam por fazer a captação e o tratamento lá no Curumbataí. Mas, pontualmente, está faltando água, que não era para acontecer. Sabe por que aconteceu isso? Primeiro colocaram um presidente do SEMAI que não era da cidade. Trouxe lá de Santos, da Baixada Santista. Um ano, quando ele estava pegando o jeito para conhecer a cidade, ele foi demitido pelo prefeito. Aí o prefeito coloca um outro que é de São Paulo. Evidentemente não conhece a zona rural de Piracicaba, não conhece as comunidades, não tem a presença lá. Então, está faltando água em alguns pontos. Eu não sei direito qual é a razão. A minha percepção é que foi reduzido o nível de investimento no pós-pandemia. Por que falta água? Porque não tem reservação. Por que falta água? Porque não tem a distribuição. Olha, eu fui prefeito. Tinha o mesmo problema em 2004. Mesmo problema. Eu sentei com os técnicos, qual é o problema? Tem que fazer reservatório. Nós fizemos um reservatório de água no Capim Fino, onde é a captação, de 11 milhões de litros. Fizemos um reservatório no Santa Rosa de 6 milhões de litros. Fizemos um reservatório no Cubaiá Límero de 4 milhões de litros. Fizemos um reservatório na Secap Eldorado de 4 milhões de litros. Se o prefeito tivesse feito um único reservatório de 6 milhões de litros que estava planejado e reservado, muito provavelmente esse problema seria atenuado. Candidato, nós fomos às ruas lá em Piracicaba perguntar para os eleitores se eles pudessem fazer uma pergunta para o candidato a prefeito, que pergunta eles fariam. E a gente traz aqui, obviamente, né, em ordem de sorteio aqui, uma das perguntas que eu vou puxar aqui, e a gente vai mostrar para os nossos telespectadores aqui, que é sobre perturbação do sossego. É uma pergunta do Davi José
Escoton, que é analista de negócios. Vamos acompanhar a pergunta do Davi José. Olá, candidatos. A minha pergunta eu moro próximo à Avenida Carlos Botelho, aqui em Piracicaba, e existe, aos finais de semana, carros e motos com escapamentos adulterados. Isso atrapalha muito a nossa convivência e o dia a dia, e até o final de semana ainda para dormir, né? Qual que é a proposta de vocês para esse ponto, né? Sobre a lei do sossego, a regulação ou a regra, formular algo a respeito sobre esse tipo de adulteração do escapamento? Olha, ele tem razão na reclamação. Esse problema nós vivemos no passado. Por negligência da atual administração, o problema voltou a ser multante inoperante, o prefeito não conversa com os comerciantes da região. A Carlos Botelho, para quem não conhece, é uma avenida extremamente importante na cidade, que tem vários estabelecimentos comerciais, em alguns deles tem música ao vivo e tem restaurante que funciona 24 horas por dia. E o pessoal vai dar um rolê lá, e tem escapamento aberto, tem moto, aquela coisa toda. Nós fizemos um trabalho enorme com os comerciantes para proibir o estacionamento, para proibir esse barulho de som. Uma coisa é o escapamento, mas o pessoal ligava o carro com o som alto. Então a gente colocou obstáculos, os agentes de trânsito fizeram um bom trabalho e tivemos uma experiência por um bom período, isso se amenizou, se resolveu. Os comerciantes se enquadraram, os amarelinhos trabalharam bem, que é o agente de trânsito, e depois parou. No pós-pandemia, a prefeitura negligenciou. Tem que voltar a conversar com os comerciantes, porque eles também não querem o barulho. Eles não querem que atrapalhe a clientela deles. E os moradores do entorno da Carlos Botelho ficaram prejudicados. Eu acho que dá para voltar a fazer o mesmo trabalho. Não é só na Carlos Botelho. Você tem outras festas com barulho alto em outras regiões, mas os agentes de trânsito e a Guarda Municipal podem atuar de forma considerável para, se não resolver, atenuar essa questão. Mais uma pergunta, então, que foi feita nas ruas. Vou pegar aqui a pergunta sobre plano de carreira de servidores da educação. A pergunta é da Amanda Gonçalves, coordenadora pedagógica. É uma pergunta, então, né, secretário, o candidato, que o senhor, que foi secretário de saúde, de educação, vai poder aí, então, responder essa pergunta de plano de carreira para os servidores da educação. Vamos ouvir. Eu gostaria de saber, enquanto profissional da educação, qual a proposta de plano de carreira para esses profissionais da educação no serviço público? Olha, uma boa pergunta. Eu tenho maior apreço pela Secretaria de Educação. Sabe que o meu primeiro cargo público foi secretário municipal de Educação nos anos 80. As primeiras escolas de educação infantil foram implantadas por nós naquela época. Eu tenho um compromisso muito sério com a educação. Vou dar um dado para vocês que é importante. Eu, quando entrei, tinha 39 escolas de educação infantil e, quando eu saí, deixei 92. Tinha 6 mil alunos matriculados e terminei com quase 20 mil alunos. Só de professores do ensino infantil foram contratados 1.800. A rede se expandiu. Eles não têm um plano de cargo e salário porque tem o estatuto do servidor público. Eu tenho o maior apreço por eles. Os direitos dos professores e dos seus demais técnicos da secretaria não podem ser retirados, têm que ser mantidos. O atual prefeito se comprometeu com eles em fazer um plano de carreira. Contratou um estudo da FIP, que é a fundação do Instituto de Economia da USP. Eu sei que esse plano está pronto para ser analisado, para ser mandado para a Câmara. Eu não tenho o conhecimento do plano, mas o prefeito contratou, tenho certeza absoluta que ele vai protocolar na Câmara, imagino que sim, e eu espero que os servidores conheçam esse plano. Eu espero que a Câmara possa aprovar esse plano, e se esse plano não for enviado para a Câmara, e se o prefeito não tiver o compromisso de enviá-lo, eu sento com o sindicato dos servidores, sento com os professores, com a comissão, para verificar a forma de viabilizar da melhor maneira possível aquilo que cabe no orçamento da Prefeitura de Piracicaba. Candidato, a gente tem a questão do meio ambiente, né? E recentemente a gente teve aí o problema das queimadas. Tivemos o problema que foi assim, uma
admiração, sei lá, um espanto que a gente pode dizer de todo o estado, que foi a mortandade dos peixes no rio, e toda essa questão ambiental que agora entra na pauta. Acredito que lá atrás não era tão preocupante isso para um gestor público, mas atualmente a gente, inclusive com essa questão de mudanças climáticas, é um tema que vem para a pauta dos gestores também. Como que o senhor vê essa questão do meio ambiente na gestão? Olha, no passado se via também. Não se esqueça que Piracicaba foi o município que deu um exemplo de tratamento de esgoto na bacia. Para você, quando a gente fala tratamento de esgoto, é para proteger os nossos rios, os nossos córregos e os nossos ribeirões. A primeira grande estação de tratamento de esgoto de Piracicaba é do ano 2000. E aí os municípios da bacia de Piracicaba começaram a fazer o tratamento. Eu fiz 2 estações e umas 3 ou 4 médias. Então a gente está quase 99%, 98% do esgoto coletado e tratado, tá certo? Para dar sustentabilidade aos nossos mananciais. A Secretaria do Meio Ambiente de Piracicaba coleta e trata o lixo. Você tem uma estação de resíduos. Você tem na cidade de Piracicaba um viveiro de mudas que produz mais de 100 mil mudas por ano. E a gente procura fazer a plantação, a recuperação das matas ciliares, arborizar melhor a cidade. Ainda não está completo, mas tem uma equipe da melhor qualidade. E esse episódio que aconteceu da poluição do Rio Piracicaba por obra e arte de uma usina de açúcar, que foi uma coisa muito grave. Eu espero que as autoridades tomem uma posição bastante adequada, que a CETESB seja bastante rigorosa, mas tem uma coisa, você não resolve essas coisas sozinho. O rio, ele a questão da poluição da empresa é fiscalizada pela CETESB. A prefeitura tem ação política de fazer a cobrança, mas a Piracicaba tem 3 deputados estaduais, 3. Olha, eu não vi uma ação efetiva no início, vi depois, de chegar, fazer uma reunião com a CETESB, convocar a empresa, a usina, na Assembleia Legislativa, fazer uma reunião com o secretário do Meio Ambiente, debater isso com o Conselho Estadual de Meio Ambiente, porque isso é uma ação política. O parlamentar não pode ficar todo dia tirando foto com o governador. Ou, sei lá, protocolar um pedido para o governador fazer selfie, não resolve o problema. Resolve o problema fazendo ação política. É os 3 deputados, mais o prefeito da cidade de Piracicaba, conversando com o governador, conversando com a associação das usinas. Esse episódio pode ocorrer oportunamente. A nossa região tem muitas usinas, a nossa região tem muitos curtumes. Eu passei por um episódio lá atrás. Um curtume perto de Rio Claro estourou a barragem. Eu fui obrigado a desligar as turbinas e as máquinas do serviço de captação e tratamento de esgoto por 10 horas seguidas. Faltou água na cidade inteira. O prejuízo de entrar aquele óleo e aquelas gorduras dentro das máquinas era maior. Mas a gente fez isso, mas estourou perto de Rio Claro. 10 anos depois, o episódio se repetiu. Eu acho que se der as mãos, o prefeito, os deputados, conversar com o governador, com o secretário de Meio Ambiente, com a Federação das Indústrias, com a Coplacana, isso não pode mais se repetir. É uma coisa grave que afeta toda a bacia do Piracicaba. Nós somos uma região de usina de açúcar. Tem outras barragens e outras usinas que têm que ser preservadas, entendeu? Tá certo, candidato. Nós temos ali, o tempo está passando na tela, 4 minutos e 48 segundos para o senhor, então, ir fazendo as suas considerações finais aí, deixar o seu recado para os eleitores de Piracicaba. Olha, 4 minutos é bastante. Olha, Então, você quer fazer mais uma pergunta? Vamos para mais uma antes, então, claro. Né? Já que dá para responder mais uma pergunta, em relação a investimentos, como que o senhor deseja atrair investimentos para o município e gerar empregos também para Piracicaba? Olha, bela pergunta. Eu fui prefeito, a gente consolidou o Distrito Industrial Uninorte. Quando eu entrei, tinha 4 empresas. Hoje tem 77. Lá tinha pouco mais de 500 empregos. Hoje tem mais de 5 mil empregos. Nós criamos o Distrito Industrial Uninoroeste, que veio a CJ coreana. Eu estive na Coreia, estive na China para verificar a fábrica deles. Depois veio a Biomin, veio uma outra empresa do Canadá. E agora, porque lá já tem rede de água, rede de esgoto, tem energia elétrica, tem rede de gás, está vindo um belo investimento da Klabin. E aí a prefeitura tem o mérito de ter ajudado, mas o distrito estava lá.
com acesso, incluído no plano diretor, e eu tenho certeza que ao longo dos próximos anos poderá vir mais. Eu atraí a Hyundai, a gente montou um parque automotivo que trouxe a Hyundai e mais 11 fornecedores. E o que a prefeitura tem que fazer? Conversar, tem que dialogar, tem que fazer cursos de qualificação profissional. Eu tenho, por dever de ofício, porque eu sou um professor universitário, a gente trouxe a ITEC da Paulista, a gente trouxe a FATEC no Parque Tecnológico, nós trouxemos o Instituto Federal São Paulo, que tem curso de qualificação profissional, articulamos com a Fiesp para modernizar as 2 escolas do Senai. A empresa que se instala no interior de São Paulo, ela quer mão de obra qualificada e o prefeito e o Estado podem ajudar. A empresa que se instala no interior do Estado de São Paulo, ela quer que tenha a infraestrutura. E Piracicaba tem infraestrutura de água, de saneamento, de rede de energia, tem gás. O gás chegou em Limeira. O prefeito de Piracicaba, na época, era o Mendes, fez um esforço enorme para levar o gás para Piracicaba para dar condições a isso. A população de Piracicaba pode ter certeza absoluta. O maior ciclo de investimentos industriais em Piracicaba foi no meu primeiro mandato, onde se gerou o maior número de emprego, uma coisa impressionante. Claro que foi também ajudado pela economia. Não é o prefeito que gera emprego, o prefeito dá as condições. No caso da Hyundai, a gente trouxe a Hyundai e gerou emprego, mas as indústrias de Piracicaba geraram muito emprego. Se eu tiver a oportunidade de voltar a ser prefeito da cidade de Piracicaba, eu vou investir muito na qualificação profissional, mas discutindo com os empresários, verificar o que precisa no comércio, verificar o que precisa no serviço e verificar o que precisa nas indústrias, porque as nossas escolas precisam passar também por uma adaptação. Tá certo, então, ó, agora tem 1 minuto e 55 segundos aí contando o relógio para suas considerações. Olha, a nossa candidatura é de oposição ao atual governo. A inoperância da atual administração é uma coisa escandalosa. Investimento sem planejamento, alto endividamento da prefeitura, estão fazendo concretagem onde não precisava, estão fazendo recapeamento em avenidas onde não precisava, não fizeram investimento na saúde, não fizeram investimento na educação, desativaram o Hospital Ilumina. O meu compromisso é tirar, se ganhar a eleição, mudar toda a equipe da prefeitura, colocar pessoas comprometidas com o social, reabrir o Hospital Ilumina, fazer investimentos em escolas de educação infantil, melhorar a saúde, melhorar o transporte coletivo, sabendo que nós vamos ter alguma dificuldade, porque esse endividamento que a prefeitura fez de 200 milhões de reais para fazer recap na cidade, enquanto deixa a periferia da cidade esburacada, vai ter que ser paga pelos próximos prefeitos ao longo de 10 anos. Se eu ganhar as eleições, eu terei que pagar 4 anos desse investimento. Mas estou disposto a fazer esse trabalho, me disponho a trabalhar pela cidade, eu gosto da cidade, eu moro na cidade, eu estudei na cidade, eu cresci na cidade, eu tenho meus amigos e tenho um compromisso muito sério com a qualidade de vida da população de Piracicaba. Se vocês me derem uma oportunidade de voltar, tenha certeza absoluta que vamos trabalhar com mais experiência e tentando resolver de forma mais efetiva vários problemas da cidade. Alguns são relativamente simples e rápidos, outros temos que esperar um pouco mais, porque tem que fazer alguns investimentos na área da saúde, na educação, na área do transporte e principalmente na área da mobilidade. A vocês, muito obrigado e preste bastante atenção na eleição do dia 6 de outubro. Muito obrigada, candidato. E a gente vai ficando por aqui. Karina, muito obrigada pela sua participação aqui e companhia durante esse tempo que nós conversamos com o candidato Barjas Negri. Obrigada, Noêmia, e até a próxima entrevista. Uma boa noite para você. Tchau, tchau.